A minha responsabilidade como líder da oposição não é apenas criticar, é apresentar alternativas. E há meses, não é desta semana nem deste ano, que tenho vindo a dizer que há outro caminho para sairmos da crise. Eu sou a favor, os socialistas são a favor da disciplina orçamental. Somos a favor do rigor orçamental, da consolidação das contas públicas. Mas só que este Governo da República considera que a maneira de consolidar as contas públicas em Portugal é só pela via da redução da despesa e da austeridade. Tem, como eu costumo dizer, uma paixão pela austeridade. Eu considero que é um erro e que há um outro caminho possível de fazer. Rigor orçamental, consolidação das nossas contas públicas, por via, obviamente, também da redução da despesa. Se eu hoje fosse Primeiro-Ministro também tinha que tomar medidas nesse sentido, mas, simultaneamente, nós temos que iniciar uma trajetória sustentável de crescimento económico para o nosso país. É difícil, o caminho é estreito, mas há condições para o fazer. Há muito tempo que eu identifiquei duas áreas. Uma, o setor exportador. Pois se há mercados que estão disponíveis para comprar os produtos fabricados em Portugal, isso é bom para as nossas empresas, porque continuam a produzir, a manter postos de trabalho e pode inclusivamente criar mais empregos. Outra área, outro setor, é o da produção em Portugal de bens e serviços transacionáveis. Isto é, aumentar a nossa produção nacional e, por essa via, diminuir as nossas necessidades de importação. Perguntam-me, mas como é que nós podemos fazer isso? Apoiando, com os poucos recursos que nós temos, as pequenas e médias empresas que em Portugal estejam disponíveis nestes dois setores para aumentar o crescimento da nossa economia. Foi por isso que em setembro propus na Assembleia da República a criação de uma linha de crédito para as pequenas e médias empresas, negociada com o Banco Europeu de Investimentos, no valor mínimo de 5 mil milhões de euros. O Governo levou 2 meses e meio a aceitar a minha proposta. Finalmente aprovou-a. E é a altura de poder negociar com o Banco Europeu de Investimentos para poder apoiar as nossas empresas. E porquê é que as nossas empresas precisam dessa linha? Porque não têm crédito, porque têm dificuldade em acesso ao crédito. Não é porque as empresas não estejam em boa saúde e não tenham encomendas para exportar os seus produtos, mas é que está a ser exigido ao mesmo tempo que os bancos reforcem os seus capitais e retirem crédito que está na economia. Ora, isto é um erro colossal. O que nós precisamos é de injetar liquidez nas nossas empresas, porque a via que um país tem quando está em dificuldades e que tem que pagar as suas dívidas não é empobrecer. A via que um país tem quando está em dificuldades e quer pagar as suas dívidas é crescer, é gerar riqueza e é criar postos de trabalho. Aqui está um caminho alternativo que ajuda Portugal a sair da crise em que está. É este outro caminho que nós temos vindo a traçar. É este outro caminho que nós temos vindo a sensibilizar o Governo para o fazer. O Governo, ultimamente, tem, de alguma forma, feito referências a uma ou outra opção nesta matéria. Mas o que nós temos que reconhecer é que isto não vai lá com medidas avulsas. Nós precisamos de uma estratégia que mobilize todo o nosso país. De uma estratégia que mobilize os partidos políticos, nas suas diferenças, é certo, mas que mobilize os parceiros sociais, os representantes dos trabalhadores, os representantes dos empresários, que mobilize as universidades, os centros de investigação, aquilo de que de mais inovador há no nosso país. Só que uma estratégia nacional, uma estratégia que acredite e confie nas competências dos portugueses, na nossa inteligência, na nossa dedicação, é que nós conseguimos de novo mobilizar os portugueses e dar-lhes esperança no seu futuro. Eu falo com milhares de portugueses e sei na sua descrença, sei da sua insegurança, sei das dificuldades e dos dramas pessoais de quem está desempregado, de jovens que fizeram uma qualificação nas universidades ou uma qualificação profissional e que não encontram emprego no nosso país. O destino destes jovens não é a imigração. Os destinos destes jovens é dar-lhes oportunidades para que eles possam aplicar a sua inteligência, a sua competência e as suas qualificações no nosso país. Eles são precisos em Portugal. Eles são precisos em Portugal. Há outro caminho.
mas quero ser também aqui frontal e muito verdadeiro com todos vós. Este outro caminho precisa também de mudanças significativas no seio da União Europeia. Hoje, porventura, já é um pouco banal falar destas coisas. Em junho, em julho, em agosto, em setembro, quando éramos nós socialistas a defendê-lo, era muito difícil. Mas hoje continua a ser difícil que os líderes da União Europeia compreendam verdadeiramente o que está em causa. E é por isso que na União Europeia se tem que perceber que a prioridade às pessoas é mais importante do que dar prioridade aos mercados. É importante que na União Europeia se perceba que tem que haver uma estratégia de crescimento económico e que se há países que estão em dificuldades com a consolidação das contas públicas, há outros que têm excedentes e que devem dinamizar as suas economias, quer as economias domésticas, quer ajudar a economia da União Europeia para que possa haver um reequilíbrio do ponto de vista económico. Não tem sido essa a opção da União Europeia. Não tem sido também essa a opção do governo português. Porque quer os principais líderes da União Europeia, quer os líderes do governo português, acreditam que é através da austeridade que nós podemos resolver os nossos problemas. E que, consolidando as nossas contas públicas através da austeridade, a partir daí, então nós iniciaremos um caminho de crescimento económico. É um erro. E foi por isso que há 2 meses, quando reuni com a Troika, tive a oportunidade de dizer que era necessário mais um ano em Portugal para nós procedermos à consolidação das nossas contas públicas e para nós procedermos ao ajustamento que nos está a ser pedido. Na altura, a resposta que eu recebi foi negativa. Dentro daquela concepção de que Portugal precisa de provar aos mercados que está no bom caminho. Eu pergunto-vos, com os sacrifícios que estão a ser exigidos aos portugueses, às famílias e às empresas, onde já não consigo vislumbrar que outros sacrifícios possam ser pedidos, qual tem sido a reação dos mercados? Isto é, se a receita da União Europeia e do Governo da República em Portugal é agradar aos mercados com medidas de austeridade, pois tiveram a resposta na sexta-feira, quando a Standard & Poor's, uma agência de rating, disse que considerava que Portugal e outros países da União Europeia tinham que descer no rating da sua avaliação perante a confiança desses mesmos mercados. É indispensável perceber que os mercados financeiros têm a sua relevância numa economia em termos de financiamento, mas não são a prioridade dos governos, nem podem ser a prioridade da União Europeia. A prioridade de um governo com sensibilidade social, a prioridade de uma União Europeia que olha para as pessoas é o emprego, e o emprego só se cria e só se gera com crescimento económico. Há meses que venho defendendo que o Banco Central Europeu deve ter uma participação mais ativa na resolução da crise. Deve funcionar como credor de último recurso. Deve emitir moeda. Porque se o preço que se paga com essa emissão de moeda é um pouco mais de inflação, há um benefício, que é a dinamização da economia, a promoção do emprego e, sobretudo, o combate à pobreza e ao desemprego que tanto assola a Europa e o nosso país. Quando vos dizem que não há alternativa àquilo que são, neste momento, as receitas europeias e da República, estão errados. Há outra alternativa. E essa alternativa urge. E é por isso que eu conto muito com os socialistas na Madeira para prepararmos essa alternativa. Para prepararmos essa alternativa no plano nacional. E também dizer aos socialistas na Madeira que podem contar comigo e com o PS Nacional para preparar a alternativa na Madeira, para preparar a alternativa de confiança para ajudar a Madeira a sair do ciclo de irresponsabilidade e de destruição dos seus ativos, da sua riqueza em que se encontra. Eu quero cumprimentar todos os socialistas. Quero felicitar-vos pela maneira positiva, construtiva, como decorreu este Congresso. Pluralidade de opiniões, mas que houve um clima de grande unidade do Partido Socialista. E a família socialista na Madeira precisa dessa unidade. Não precisa que todos pensem da mesma maneira, mas precisa de unidade e de perceber que cada madeirense e cada madeirense que sofre, que tem dificuldades em comprar os seus remédios na farmácia, que sente o flagelo do desemprego, precisa de um Partido Socialista unido.
de um Partido Socialista que concentre todos os seus esforços, todas as suas energias na resolução dos problemas concretos das pessoas. E eu aqui quero felicitar todos os socialistas que ao longo dos anos trabalharam para que isso fosse possível. Mas quero dar um abraço particular ao Jacinto Serrão, que liderou o Partido Socialista nos últimos anos aqui na Madeira e que deu o seu melhor e que estou certo que continuará a fazê-lo na Assembleia da República. Com ele, todos os ex-presidentes do Partido Socialista da Madeira. Permitam também uma palavra especial para o Maximiano Martins, que liderou o projeto do Partido Socialista nas últimas eleições regionais e que o PS Madeira e o PS Nacional continuará a contar muito contigo, com a tua competência e com a tua inteligência. Uma palavra para o meu amigo e líder do PS Madeira, meu querido amigo Vítor Freitas. Tens uma enorme responsabilidade, meu caro Vítor. A responsabilidade de liderar este partido, de manter a família socialista unida, de modernizar o PS Madeira, de abrir o PS Madeira à sociedade, a independentes que se reconhecem nos valores do socialismo democrático e nos nossos princípios. Tens uma tarefa muito difícil, porque sabemos todos de onde partimos. Mas é preciso uma grande mudança. Ninguém pode ter medo da mudança. A Madeira precisa da mudança. E o PS tem que fazer parte dessa mudança. O Partido Socialista tem todas as condições para conquistar a confiança das e dos madeirenses. Essa é uma responsabilidade que eu sei que tens competência e inteligência. Oxalá a sorte te acompanhe e que sejas muito feliz no teu mandato como líder do Partido Socialista na Madeira. E quero, para terminar, não é dar-te um conselho, mas sugerir-te que nunca te esqueças que a política, não é só em Portugal, mas estamos no nosso país, é uma política que precisa mais de exemplos do que palavras. As pessoas estão descrentes na política, as pessoas desconfiam da política e desconfiam dos políticos. E é muito importante ter cuidado com as palavras. Não prometer nunca aquilo que nós não possamos fazer quando formos governo. Olha para a República. Meu caro Vítor, olha para a República e vê o que se está a passar. Lembras-te de um candidato a primeiro-ministro que disse em plena campanha eleitoral que não queria ir para o poder para distribuir empregos pelos amigos. Que não queria... que não queria ir para o poder para alimentar clientelas partidárias. Que disse que queria libertar a sociedade dessas clientelas partidárias. Lembra-te disso. Nós devemos, e temos essa obrigação, esse dever, de respeitar sempre as pessoas. E as pessoas são a razão de nós estarmos na vida política. De tu estares na vida política aqui na Madeira, de eu estar na vida política em Portugal. Sei das tuas competências, sei das tuas qualidades. Desejo a todos, socialistas, independentes e madeirenses, que nós possamos, a partir de hoje, de uma forma séria, de uma forma sólida, respeitando sempre as pessoas, não fugindo a nenhum problema, não ignorando nenhuma dificuldade, assumindo as nossas responsabilidades como partido político, sermos capazes de mobilizar este povo e de sermos grandes, porque Portugal, quando foi grande, venceu sempre os maiores desafios que tinha pela frente. Viva a Madeira, viva Portugal!